Eu vou fazer uma pergunta até que a gente já fez para os outros panelistas. Ela é sobre a LGPD, mas eu vou querer ouvir o Lacier também nessa, porque ela tem a ver com empreendedorismo também. É uma pergunta do Eduardo Neger. Ele pergunta se a Agência Nacional de Proteção de Dados ela poderá adotar uma regulação baseada no nível de risco, ou seja, que compatibilize as exigências regulatórias com os volumes de operação de tratamento de dados em startup, em pequenas empresas. A gente pode vir a ter, por acaso, uma regulamentação que diferencie empresas pequenas ou startups de empresas médias, empresas grandes. Então, eu gostaria de ouvir isso do Danilo, como que ele acha que as coisas estão caminhando, e do Lacier, talvez sobre a pertinência ou não disso, pensando do lado do empresário, do empreendedor, se isso seria importante ou se é algo que não faz diferença nenhuma, como é isso? Danilo? Antônio, se a NPD vai adotar isso ou não, a gente vai saber proximamente. A minha aposta, a minha impressão é que é muito provável que aconteça isso. A gente vai ver até que medida, em que ponto, de que forma vai ser projetada a questão do risco, mas a LGPD em si ela já dá um convite imenso para que o critério de risco seja utilizado como parâmetro. Ela já coloca o risco, alguns elementos compatíveis com o risco, como critérios para avaliar incidentes de segurança, por exemplo, coloca alguns elementos que podem ser aproximados do risco na dosimetria das sanções e, ao que me parece, o risco é um elemento essencial para que, nessa regulamentação das pequenas e médias empresas, seja feito um escalonamento, uma maior flexibilidade para algumas obrigações da LGPD para as pequenas e médias empresas. Porque o grande, veja bem, vamos se colocar um pouco na posição também da NPD nesse ponto. A NPD tem a missão de fazer duas coisas que são difíceis de conciliar. Uma delas é manter os direitos dos cidadãos sobre seus dados. A segunda delas é não dar uma carga regulatória absurda para pequenas empresas, porque seria um risco desproporcional, um custo desproporcional e talvez, última análise, que não se justificaria, porque nesses casos talvez o risco seja melhor. Então, me parece que a única saída é uma regulação que procure criar critérios, parâmetros para determinar quando aquele risco é de fato menor e que, naqueles casos, o menor risco justificaria, fundamentaria essa maior tolerância, essa maior, digamos assim, elasticidade na aplicação da lei. Porque se a lei for, se o regulamento for tolerante, elástico, numa situação que o risco é grande, então ele vai falhar. Ele vai falhar no sentido que vai retirar direito das pessoas. E aí ele pode ser contestado depois. Então vamos ver como vai ser o regulamento, né? É uma grande curiosidade de todo mundo, né? Imagino que eventualmente alguns de vocês possam até ter contribuído na consulta pública, mas eu acredito que a gente caminhe sim para esse tipo de paradigma. Tem uma pergunta aqui. Você está querendo complementar? Você está sem som. Só um complemento. A gente tem uma máxima aqui que é assim, né? A gente procura levar aquele desenho clássico do caixote com o muro e o jogo de futebol do outro lado, né? Então, a gente tenta levar e tratar os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Então não adianta também, a gente sempre fala de provedor, mas a portaria do meu prédio, por exemplo, tem minha digital, né? E como é que ele vai tratar esse dado? Qual suporte vai ter uma portaria de um prédio, né, que hoje tem CNPJ, tal, é uma empresa constituída, condomínio. Então, a gente fala do provedor de internet, o provedor de internet está correndo atrás. Falei com a minha síndica sobre LGPD, ela achou que era LGBT. Então, assim, estava nem sabendo. Quase que eu perguntei para ela que dia é hoje mesmo, para ver se ela sabia que dia era hoje. Então, não. Eu acho que existe um desafio grande aí no setor empresarial e é extremamente necessário que as medidas sejam
proporcionais à importância do tratamento do dado, ao volume desse tratamento de dados, porque senão a gente vai ter ou um elefante branco, e aí vai se tornar tão inexequível que não vai funcionar, ou um negócio tão rigoroso que as pessoas vão começar a dar o famoso jeitinho brasileiro, e acho que não é a pretensão de nenhum legislador que a sua lei, que a sua regra, uma regra tão importante, globalizada dessa, caia no jeitinho brasileiro. Deixa eu só fazer um comentário sobre o comentário da C, posso? Não, é o seguinte, tudo isso é ostensivamente real. E o grande motivo pelo qual já não existe na lei, né, LGPD, uma graduação de responsabilidades, seja para PMS como outros critérios, é a dificuldade de estabelecer um critério e os riscos de colocar esse critério em lei. Por quê? Em tecnologia da informação, você sabe melhor do que eu o quanto pode ser relevante em termos de risco a proteção de dados empresas que são, às vezes, minúsculas, né? E a lei é uma lei geral, ela não pode se dirigir diretamente ao provedor de acesso, se bem que isso resolveria grandes problemas, mas criaria tantos outros. E o pequeno transportador de carga, enfim, aí a lei deixa de ser geral, exigiria um nível de maturidade que a gente aí sim não tem, de tratar vários setores específicos, entende? Então isso daí foi decidido que era melhor deixar para regulamentação, por exemplo. Na França, alguns anos atrás, a lei francesa considerava a empresa com menos de 200 funcionários, uma empresa que tinha menos obrigações em relação à lei francesa de proteção de dados. Aí chegou o WhatsApp, tem 150 funcionários, acho que hoje tem mais. Entendeu? O critério em tecnologia do tamanho, até mesmo o faturamento, são todos critérios assim muito relativos. Então, essa é justamente por isso que você tem que gastar mais tempo pensando em como identificar o risco e chegar lá.